Sejam mais que bem-vindas à nossa primeira aula da nossa oficina Primeiros Passos ao Empreendedorismo. Sim, foram aulas desenvolvidas por mim com o intuito aí e o objetivo de ajudar você, empreendedora, que já tem o seu negócio ou está pensando aí em começar a empreender. Então tem muitas coisas aí que vocês precisam saber, precisam conhecer, muitos tabus aí que a gente encontra, que a gente vê ao meio do caminho, algumas desistências, tá? Alguns casos que não dão certo e por falta deste conhecimento, dessa procura, dessa busca, desse entendimento, beleza? Então, o que vocês vão precisar muito para a aula de hoje? Ficarem focadas aí, porque na verdade também é uma aula curta, porém uma aula muito objetiva, muito prática para você poder entender ainda mais, tá? Papel e caneta para vocês anotarem o que for relevante, o que for importante para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui embaixo nos comentários, porque isso vai me ajudar muito, tá? A preparar aí, elaborar uma última aula para vocês, que eu pretendo fazer uma aula ao vivo. Então, nessa aula a gente vai poder interagir muito mais e muito melhor. Mas para o conteúdo ser mais relevante e mais assim necessário para vocês, eu preciso entender o que precisa. Qual a necessidade, qual a dúvida que vocês têm. Então é muito importante que vocês coloquem aqui embaixo no comentário, nos comentários, beleza? Também, o que eu vou pedir para vocês? Deixar o like neste vídeo, tá? Nessa aula, porque é importante que o joinha de vocês estejam aqui, porque o YouTube vai entender que este vídeo é relevante também para outras pessoas e vai fazer aí uma entrega, tá? Para outras pessoas que a gente ainda não conhece. Pega também aqui este aviãozinho que está aqui embaixo, ou este link aqui embaixo, e compartilhe com outras pessoas que vocês conhecem, com empreendedoras, com consultoras aí, como a Nel, com qualquer outra pessoa que você vê nessa mesma situação, tá? Quanto mais a gente ajuda outras pessoas, mais o universo aqui vai conspirar ao nosso favor. Nunca esqueça disso, tá? Antes de qualquer coisa aqui também, deixa eu me apresentar para quem nunca tinha me visto antes. Meu nome é Ellen Fernanda, eu sou pedagoga, tá? Fiz pedagogia, estou formando aí um coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, tá? Pelo IBC do José Roberto Marques. Sou empreendedora há quase 14 anos e também trabalho no ramo de vendas há mais de 20 anos. Então é bastante experiência, tá? É uma longa estrada e muita bagagem aí, tá bom? Para compartilhar com vocês. E todo o conhecimento que a gente tem, é claro, é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Tudo que você aprende, todo o conhecimento que você vai adquirindo, já vai colocando em dia, já vai colocando na sua vida, entende? Porque se você só aprende, mas você não pratica, se você não coloca isso em prática, não vai ter sentido nenhum, não é verdade? E tudo aquilo que a gente entende que é bom pra gente, que pode aí ajudar a gente crescer e prosperar cada vez mais, a gente segura com a gente e a gente vai compartilhando com outras pessoas também, tá? O universo agradece as outras pessoas também. E lá na frente você vai entender o bem que isso vai fazer para você mesmo. Deixei aqui preparado para vocês aqui um roteirinho para a aula de hoje, né? Como uma excelente professora, a gente tem que ter aqui em mãos o que a gente prepara para os nossos alunos, o conteúdo da aula e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Serão 4 aulas, tá? A aula de hoje, que é a aula 1, amanhã a gente vai ter a aula 2, depois de amanhã a aula 3, e na quinta-feira a gente vai ter a nossa última aula ao vivo, tá? Que é essa aula ao vivo que eu falei no início do vídeo, que é para a gente poder se interagir um pouco melhor, tá? E vocês me conhecerem ainda mais. Me acompanhem também aqui nas minhas redes sociais, vou deixar aqui embaixo os meus 2 perfis, tanto o meu perfil de venda, que para quem quer se inspirar nas vendas também é muito bom que a gente dá uma vasculhada ali naqueles perfis que nos inspiram, para a gente poder ali conseguir agregar ainda mais valor aí ao nosso empreendimento, às nossas vendas, à nossa página. Enfim, e também vou deixar o meu novo perfil, né, que é o Coach Ellen Fernanda, que é este perfil aí que eu estou usando, utilizando com novas ferramentas para levar mais conhecimentos aí para vocês. Muitas pessoas, o que me levou, na verdade, né, a entregar este conteúdo para vocês? Muitas pessoas me procuraram, principalmente durante a pandemia.
querendo saber como que eu estava lidando com essa nova situação, com este cenário que a gente estava vivendo ali há uns 2 anos atrás, que foi tudo muito novo para todo mundo, foi tudo muito rápido, a gente não imaginava que a gente poderia passar por tais situações e que isso poderia impactar diretamente dentro do nosso negócio, principalmente para quem já tinha aí a sua empresa ou para quem estava começando naquela época e teve aí muitas dificuldades diante disso, tá? Então, eu achei bastante interessante entregar hoje este conteúdo para vocês com muito mais experiência, principalmente vindo desse cenário que a gente veio. Então, tudo aquilo que a gente vive, a gente consegue falar com muito mais propriedade do que é bom e do que não é bom, do que vai nos agregar, do que vai nos ajudar a seguir mais à frente e do que não é tão relevante assim, do que vocês não precisam se preocupar tanto. Beleza? E qual que é o objetivo principal? É aquele mesmo objetivo que eu sempre levo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que o objetivo final é a gente chegar lá no topo do sucesso. É muito difícil você chegar no topo do sucesso, porque você vai passar por grandes desafios neste caminho, você vai passar por grandes emoções, e que você tem que ter muita resistência, muita força física e muita força emocional, muita inteligência emocional para você poder alcançar o tão almejado topo do sucesso. E detalhe, o mais difícil que chegar no topo do sucesso é você se manter lá. Porque tudo aquilo que te levou a um nível de cima não é o mesmo que vai te levar a um nível superior que você está lá. Entende? Porque você vai entender que muitas outras pessoas estão chegando aí com muito mais força, muito mais potência e vão chegar ali no mesmo lugar que você tá. Então, o mais difícil é você manter, tá? A qualidade que você tem, manter aquela qualidade que te levou até lá em cima, manter aquele bom relacionamento. Então, tudo isso é um processo. E essas etapas você precisa passar, não tem como você pular de um degrau para o outro, porque você pode simplesmente cair. E isso é o que muitas pessoas não entendem. Elas querem empreender, elas querem vender um produto ou um serviço, mas elas não entendem o que está por trás disso, o que é necessário para você poder se manter neste padrão, certo? Porque o conhecimento ele é super importante e é primordial, mas ele não é a única coisa que vai te manter lá, entendeu? O que vai te levar até lá. Então a gente precisa entender que tem muitas coisas ainda a aprender. E quando a gente acha que a gente já sabe de tudo, a gente entende que a gente ainda não sabe de nada e que a gente tem muito a aprender ainda. Vocês conseguem entender às vezes que você vê alguma empresa, né, algum empreendedor aí que está muito tempo no ramo, há bastante tempo no ramo, mas continua estabilizado, continua naquele mesmo lugar, continua com aqueles mesmos pensamentos, achando que aquilo que ele sempre fez é o que vai fazer ele chegar mais lá adiante. Mas aí, de repente ele percebe que outras pessoas muito mais jovens, de muito menos idade, estão alcançando ele com passos ainda assim, com tempos menores, né? Com passos longos, mas com um período mais curto. Pensa, mas caramba, o que que leva essa pessoa tão jovem querer saber mais do que eu, que já estou há muito tempo no ramo? Porque esta pessoa que está se preparando para subir, para chegar até lá em cima, está adquirindo novos conhecimentos. Ela está interagindo muito mais com este novo mundo que a gente vive, porque a gente percebe que o mundo muda muito depressa. E se a gente não acompanha o mundo, a gente fica para trás. Por isso que a gente vai percebendo que esses grandes empresários, empreendedores que pararam no tempo, achando que já sabia de tudo, estão perdendo o seu espaço cada vez mais rápido. E o porquê? Porque outras pessoas estão tomando os seus lugares. Então precisamos atentar a estes detalhes, porque eles são importantes e vocês vão entender o porquê que a gente precisa ali adquirir cada vez mais conhecimento e mais estar cada vez mais interagido com as pessoas, com o mundo lá fora, porque tudo isso vai fazer parte, vai contar ali para o progresso e para o crescimento da nossa empresa.
Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui e vocês não precisam anotar as perguntas, só anotem sim ou não. São 3 ou 4 perguntas, muito simples, muito fácil, e elas que vão dar o caminho para vocês entenderem se este curso é ou não é para vocês, beleza? Então vamos lá. Você vende algum produto ou algum serviço? Ou pretende vender algum produto ou algum serviço? Sim ou não? Já anotem aí. 2. Você tem metas esclarecidas do seu negócio? Ou se você ainda não empreende e tem a vontade de empreender, de querer começar aí nesse ramo, você já tem o seu planejamento? Já tem as suas metas bem claras? O que você pretende, o que você quer? Sim ou não? 3. Se você já empreende, sabe quanto que fatura mensalmente ou quando faturou no último ano? Ou se você que ainda quer empreender, sabe o quanto você precisa faturar baseado no seu planejamento e nas suas metas que devem estar esclarecidas? Sim ou não? 4. De acordo com as suas saídas, se você já empreende, sabe dizer quanto mais precisa vender no próximo mês? Se você já sabe ali quanto que você tem de saída do seu negócio, ó, no meu negócio sai valor X aí por mês. E às vezes está bem apertado aí o teu caixa. Você sabe o quanto você precisa vender no próximo mês para te sobrar dinheiro, para você ter um lucro? Sim ou não? Anota aí. Se pelo menos uma das suas respostas foi não, este curso aqui é para você e pode te ajudar bastante, eu tenho certeza. Então fica comigo aí nessa aula, respira, que a gente já vai entrar aí em bons conteúdos, em conteúdos que vão sim te dar o norte, abrir os horizontes, ser um divisor de águas aí e potencializar ainda mais a sua empresa ou a sua vontade de empreender. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Alguma das dificuldades que alguma das minhas alunas me trouxe nesse decorrer aí de tempo, tá? Em uma das nossas mentorias. Eu acredito que vai ser bastante relevante para muitas pessoas, tá? O que acontece? Elas veem outras pessoas prosperando assim, né? Galgando, né? Andando alto, vendendo. Elas têm uma loja, tá? Vende produtos e elas acham que seria interessante também elas começarem a vender. Então elas começam ali pesquisar ali o que está vendendo mais, o que está saindo mais, o que as pessoas estão procurando mais. Não que esteja errado, porque esse já é um caminho certo, tá? Se você pretende empreender e quer vender algum produto, principalmente, você deve ali, né, recorrer ao mercado. O que elas buscam? O que elas procuram? Então, isso é um caminho certo, tá? Isso é um primeiro bom passo dado. Você entender ali o mercado, entender a necessidade das pessoas, para então você entrar ali com a satisfação, com a solução. Vamos ali, a gente já entendeu o mercado, já entendeu a procura das pessoas, a necessidade, então a gente vai entrar ali com a solução do problema delas. Mas não está apenas baseado nisso, apenas baseado em você desenvolver ali um bom serviço, você saber vender muito bem alguma coisa, algum produto ou algum serviço. Está muito além disso. Tá? A gente precisa entender que para a gente montar ali, edificar uma empresa e para que ela tenha estrutura e para que ela prospere e cresça cada vez mais, então tem alguns pontos ali muito importantes que a gente precisa entender. A gente precisa entender que a empresa precisa de uma gestão financeira, entende? Então que é importante a gente ter alguém que saiba muito bem. A gente não precisa dominar tudo, mas a gente tem que ter pessoas que saibam fazer muito bem esse tipo de trabalho que a gente não vai dar conta, muito óbvio. Lá atrás, quando eu comecei a empreender, eu fazia absolutamente tudo. Na verdade, eu comecei como MEI. Então, eu procurei recursos. Eu fui atrás de cursos que me trouxessem ali mais experiência, que me trouxessem mais conhecimento para eu poder agregar ali aquilo que eu queria fazer. Porque eu sabia que eu sabia vender. Entendi que essa era a minha maior habilidade. Tanto que eu já tinha ali, quando eu comecei a empreender, eu já tinha uns 6, 7 anos de experiência como vendedora, tá? Então, de relacionamento com as pessoas. Então, isso era uma habilidade que eu tinha. Tá? Então eu fui fazer cursos, eu procurei um contador na época, precisei abrir o meu MEI, mas eu fiz tudo isso muito sozinha. Naquela época, a gente não tinha aí
quanto a gente tem hoje aí, né, da internet, desse canal que nos leva para outras pessoas com muito mais facilidade, que nos torna mais conhecida com muita facilidade. Então, na época, eu precisava fazer a minha propaganda de boca a boca, entende? E o meu intuito maior não era nem ter uma loja física, eu queria apresentar os meus produtos às pessoas de forma onde eu chegava até as pessoas, porque eu entendia que muitas delas tinham essa necessidade, elas não poderiam sair de onde elas estavam, mas se eu chegasse até elas, eu teria uma grande chance de vender ainda mais. Então a gente percebe a diferença que isso tem, não está apenas na habilidade em saber vender ou de ter o produto certo, está também na necessidade de entender que tem que ter muitas outras coisas por trás. A gente também precisa ter uma boa gestão de tempo, entende? Porque às vezes a gente acha que a gente vai empreender e vai ter tempo de sobra, que a gente vai ter tempo livre, que a gente vai poder ter liberdade de tempo, acordar quando quer, vai poder dormir a tarde toda, vai poder, o tempo não está bom hoje, então vou ficar em casa assistindo um filme. Não é assim que funciona, não é assim que você vai andar para frente, não é verdade? Você vai estacionar. Então, assim, existem detalhes importantes que você precisa saber antes de começar a empreender, que nem tudo são flores. E mais, empreender é um dos investimentos mais arriscados que a gente tem. E eu te falo por quê? Porque você precisa convencer as outras pessoas de investir no seu negócio. Elas vão investir o dinheiro que elas têm no seu empreendimento, seja uma venda de serviço ou seja uma venda de produto. Então, o que, que você vai fazer para convencer aquela outra pessoa de que se ela investir o dinheiro dela no seu negócio, ela vai ter um bom retorno? Então, você tem que ser muito bom nisso também. E mais, não só bom em falar, tem que ser bom em entregar. As suas entregas, elas precisam ser extraordinárias, não é verdade? Nós temos hoje no Brasil em torno de 20 milhões de empresas abertas, aquelas empresas que estão abertas, tudo certinho, com o regime tudo certinho, pagando impostos e tudo mais. Porém, a gente tem um número também, né, muito relevante de empresas que quebram, que elas fecham as portas no primeiro ano. A cada 5 empresas abertas aqui no Brasil, no primeiro ano, uma fecha a porta e outras 2, 3 não chegam nos primeiros 10 anos de existência. Então, se você coloca aí a longa escala, você percebe que são números relevantes, quando a gente coloca em quantidade, entende? Então, a gente percebe que essas empresas que não funcionaram, que não chegaram no primeiro ano, e muitas outras que não chegaram nos primeiros 10 anos, não tiveram uma boa gestão financeira, uma boa gestão de tempo, uma boa administração, não conheceram o mercado, não entenderam quais eram as necessidades das pessoas, não se atentaram aos outros segmentos que também estavam ali tete a tete com você. Você acha que você é autossuficiente, que é bom o suficiente para poder ali escalar a sua empresa e chegar até o topo do sucesso, mas a gente percebe que se a gente para, outras pessoas vão nos alcançar. E a gente não quer isso, não é verdade? A gente quer dar frutos. E para a gente dar bons frutos, a gente precisa ali fazer, né, um bom plantio. Se a gente quer colher bem lá na frente, tá? Então não está apenas na habilidade de você desenvolver um bom serviço ou você ter um excelente produto para vender. Então tá muito além disso. Hoje a gente vive num mundo muito cheio de informações, o que é muito bom e muito positivo para você. O porquê? Porque a gente tem muito conteúdo gratuito na internet que pode agregar ali na nossa empresa e fazer com que a gente tenha cada vez mais chances de chegar lá em cima, certo? Mas isso depende muito da sua força de vontade. O que você espera para você? O que você espera para a sua vida? O que você espera sendo um empresário, uma empresária, sendo dona do seu próprio negócio? Você precisa ter metas esclarecidas, você precisa ter um bom objetivo e você precisa ir atrás daquilo que você deseja. Não pense que as coisas vão cair sobre você, que vai chover do céu ali clientes, oportunidades, se você não dar o primeiro passo. Tudo tem um trabalho.
E tudo é um desafio, mas depende de você ter bons resultados ou não. Por que que muitas pessoas desistem? Você é o tipo de pessoa ou conhece pessoas que começaram a vender roupas, parou. Aí de repente começou a vender sapatos, parou. De repente começou a vender joias, acessórios, parou. De repente começou a vender bolo, que não tem nada a ver, e também parou. E realmente, e simplesmente coloca desculpa, ou no tempo, ou nas pessoas. Elas sempre vão encontrando culpados ou dando desculpas para aquilo que ela não consegue desenvolver. Por quê? Porque ela é uma fracassada? Negativo. Porque simplesmente ela foi sem se dar a chance de conhecer, de ter experiência, de entender, de saber como funciona. Ela tinha uma boa habilidade de vender, mas não tinha aquela boa habilidade de colocar o negócio para funcionar. Então, tudo isso está relacionado ao buscar, tá? Ao empreender, ao saber negociar, ao saber aplicar ali os seus métodos, o seu conhecimento, as suas habilidades. Então, tudo isso é um conjunto. E neste conjunto, se você não faz um bom trabalho, se você não executa muito bem aquilo que você quer, você não vai ter bons frutos e você não vai prosperar a sua empresa. E você será mais um número desses que vão fechar antes mesmo de um ano. Entende? Então é essa busca diária que eu quero passar para vocês. E através da minha experiência lá atrás, quando eu comecei do absoluto zero, sem saber nada, sem entender nada disso e sem recursos, tá? Eu não tinha nenhum tipo de recurso, a não ser a minha força de vontade. Beleza? Eu comecei com R$ 500 quando eu comecei a investir. Foi meu primeiro grande investimento, tá? Ainda foram R$ 500 emprestados do meu marido, que na época era o meu namorado. E aí eu comecei com esses R$ 500 e 21 peças. Foi meu primeiro investimento. E a partir deste mostruário com 21 peças, foi quando eu comecei aí ampliar o meu negócio, entendendo o mercado, conhecendo as pessoas, buscando novos clientes, porque a gente acha que a gente tem aquela quantidade de clientes, a gente se limita a isso. Muito pelo contrário, a gente tem que buscar cada vez mais clientes. Como é que você vai prospectar lá para frente um faturamento muito maior se você continua aquela mesma quantidade de clientes? Ou seja, você tem que ter o conhecimento, o entendimento que para você aumentar o seu faturamento, você precisa também prospectar mais clientes, aumentar a sua carteira de clientes, entendeu? E onde é que você vai encontrar essas clientes? Em todos os lugares. Eu tenho certeza que nas aulas que a gente vai ter mais lá na frente, onde a gente vai entender um pouco mais sobre planejamento, onde a gente vai colocar a mão na massa e vai entender o mercado, onde a gente vai entender os conceitos básicos que a gente precisa para edificar uma empresa, o que é necessário a gente saber, a gente entender, o que a gente precisa aplicar no dia a dia ali no nosso cotidiano e o que a gente precisa buscar cada vez mais. Então essas aulas vão ser importantes sim, para você poder entender o seu segmento e o seu negócio, o que você espera. Então, antes de terminar aqui essa aula, eu vou deixar aí uma pergunta matadora para você, beleza? E na última aula, eu quero saber qual será a sua resposta, onde a gente vai poder interagir ainda mais. Então, você vai ficar nesses dias pensando aí muito bem no que você quer para você, tá? Então, a pergunta que não quer calar é: qual a sua finalidade de vida? Qual é o seu objetivo final? O que você, sendo você, espera alcançar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você sabe me responder isso? Eu vou deixar você pensar com muita calma e com muita tranquilidade. Lá na última aula, eu quero saber. Tá? Muito obrigada por você ter ficado aqui, por ter me acompanhado, por participar dessa primeira aula. Não pule as demais aulas, tá? Assista amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, a segunda aula. Na quarta-feira, a terceira aula. E na quinta-feira, a gente vai para a nossa aula ao vivo. Eu tenho certeza que a tua cabeça aqui vai ferver de tantas ideias que você vai ter a partir de agora. E já quero que você durma pensando nisso, tá? Muito obrigada, um super beijo e te vejo na aula 2.
dos primeiros passos ao empreendedorismo. Tchau, tchau!